Saudações, oitavo ano, tudo bem? Gente, a aula de hoje, tá? Hoje, 5 de agosto, nós vamos falar para vocês hoje a respeito, de um assunto visto numa aula anterior, que eu não comentei a respeito desse assunto. Eu apenas enviei o material para vocês em PDF, se encontra na plataforma. Eu espero que todos tenham tido acesso a esse material, que é referente a produtos notáveis. Esse material eu coloquei para vocês na plataforma, enviei a vocês e pedia que vocês copiassem, passassem esse conteúdo para o caderno de vocês. Eu espero que vocês tenham feito isso, tá? Porque é um material que todos precisam ter registrado em seus cadernos. Tá bom? Todos vocês precisam ter esse material, precisam ter esse registro no caderno. Tudo bem? Mesmo porque existem alunos que a gente sabe que não disponibiliza de livro. E esse assunto, é um assunto importantíssimo. Então, você precisa ter esse assunto no seu caderno. Não foi à toa que eu coloquei esse assunto na plataforma de vocês, porque eu achei bonitinho? Não, coloquei por duas partes. Primeiro, que faz parte da grade curricular de vocês. Segundo, são informações que nós temos que ter registradas nos nossos cadernos. Então, por favor, aqueles que ainda não fizeram, que ainda não visualizaram essa aula, eu peço que vocês possam estar, a partir de agora, correndo atrás desse prejuízo aí, tá bom? Então, a aula de hoje, como eu disse, vai ser referente a esse assunto, produtos notáveis. Gente, eu estava com contratempo, no primeiro semestre, no finalzinho do primeiro semestre lá. Eu comentei com vocês, cheguei a comentar com vocês de que eu estava com contratempo em relação a algumas ferramentas que eu não disponibilizava, como ainda não disponibilizo, Mas já estou providenciando algo para que essa situação possa ser resolvida da melhor forma possível, Hoje, como eu vou fazer um comentário geral, eu vou fazer uma introdução, eu vou conceituar, Então, hoje eu acredito que as demonstrações, elas não serão tão importantes assim. E mesmo porque as demonstrações que eu faria hoje em uma lousa, que infelizmente eu ainda estou sem esse material, esses exemplos todos têm no material que eu enviei a vocês. Então tá tudo lá. Então aqueles alunos que já visualizaram, e que passaram para os seus cadernos e que puderam ver os exemplos, então eu trabalharei da mesma forma que está no material, Então eu vou falar em cima daquilo que está no material, Então, se o aluno tem todos esses registros no seu caderno, ele pode muito bem, mediante as minhas explicações, ele pode acompanhar também no seu caderno, que
certamente ele terá êxito no seu entendimento, tá ok? Muito bem, então nós vamos iniciar, tá? Falando sobre produtos notáveis. O que seria um produto, né? Quando se fala em produto, a gente lembra do quê? Bom, quando se fala em produto, automaticamente vem à mente, né, de que é o resultado de uma multiplicação. O produto, né, quando se fala em produto dentro da matemática, nós estamos falando de resultados de multiplicação, tá? Então, falou em produto, né? Produto, o que é produto? Para a matemática, produto nada mais é do que o resultado de uma multiplicação. Ou seja, se você tem 3 vezes 4, o produto é 12, tá? O resultado é 12. Então, isso é um produto. Produto referente às multiplicações dos fatores 3 e 4. Tranquilo? Muito bem. Só que o nosso tema, o nosso assunto fala de produtos notáveis. Perdão. O nosso assunto, ele fala de produtos notáveis. Então, a gente já sabe que produto é o resultado de uma multiplicação. Mas daí, o que significa, então, notáveis? Tá? Notáveis vem de notável, né? É algo notável, é algo que você visualiza, algo que te chama atenção, ou até mesmo algo que ocorre com maior frequência. Então, é notável, né? Quando algo ocorre com maior frequência, né, aquilo passa a ser notável. Poxa, está ocorrendo várias vezes, está se repetindo, né? Então, é algo notável. Então, produtos notáveis significa dizer que são multiplicações, são resultados de multiplicações que ocorrem com maior frequência. Eu coloquei um conceito para vocês que diz que produtos notáveis significa algo que é importante, né? É notável. Então, se você nota, se algo te chama a atenção, é porque foi algo que se destacou, tem uma certa importância, tá? Então, aquilo que é notável significa dizer que é importante, né? Está ocorrendo com muita frequência. Então, eu tenho que dar uma atenção maior para aquela situação, né? Algo que vem se repetindo, é algo que vem se mostrando presente vários dias, né? Em várias situações eu percebo que ocorre algo, então significa dizer que, poxa, eu tenho que dar uma importância para aquilo, né? Diferente de algo que acontece uma vez na tua vida, nunca mais tu vê, tu te esquece muitas das vezes. Não. Então, o nome é produtos notáveis. Então, se é notável, é porque tem uma certa importância, é porque vai ter frequência, né? E você precisa dar atenção a isso, tá? Então, produto é referente ao resultado de uma multiplicação, como eu já falei. E notável significa dizer que é algo importante, tá? Que você não pode passar despercebido, você tem que ter uma certa atenção referente a alguma situação que seja notável, tá? No caso da matemática, certamente serão situações, né, de multiplicação que ocorrerão frequentemente, tá? Então, eu digo o seguinte aí, o conceito diz o seguinte: o que são produtos notáveis? Primeiro a gente faz uma pergunta, depois nós conceituamos essa pergunta, né? Nós respondemos a pergunta. Então, há certos produtos que ocorrem
frequentemente no cálculo algébrico, né? Vocês sabem o que é o cálculo algébrico? É aquele cálculo que envolve, né, letras e números e letras. A gente já falou de monômio, a gente já falou de polinômio, né? Inclusive tem até uma situação aí dentro dos polinômios que nós não desenvolvemos, eu não estou esquecida. Eu vou, tá? Assim que possível, também falar a respeito dessa situação que nós não falamos, ou melhor, eu vou estar demonstrando, tá? Porque é algo notável, é algo importante e que você precisa ter conhecimento, tá? Então não pensem que eu esqueci, porque eu não esqueci. E assim que eu tiver, né, uma melhor oportunidade, certamente nós iremos tratar desse detalhe que ficou faltando lá em polinômio, que se chama divisão de polinômio por polinômio, tá? Bom, eu vou avisar vocês, né, quando iremos trabalhar. Não se preocupem, tudo bem? E voltando ao que nós estávamos falando ainda há pouco, referente a produtos notáveis, existem alguns produtos dentro da matemática, ou seja, algumas multiplicações que ocorrem com maior frequência envolvendo a álgebra, né? E que nós chamamos de produtos notáveis. Produtos notáveis, tá bom? Eles são importantes. Muito bem. E aí a gente vai apresentar aqueles produtos que são importantes e que ocorrem com maior frequência dentro deste assunto, dentro da matemática, tá? Então, existem alguns tipos de produtos notáveis, nós vamos falar aqueles essenciais para vocês, né? E nós vamos começar falando com o quadrado da soma de dois termos, tá? Gente, quadrado da soma de dois termos, bora ver se eu entendi. Quadrado, 2, soma, uma adição, dois termos, eu posso ter um termo A e posso ter um termo B. Eu posso ter um termo numérico, um valor numérico 2 e um outro valor numérico 3, tá? Quando se fala em dois termos, são dois termos. Quando se fala em quadrado, né, eu tenho que me lembrar, eu posso me lembrar do quadrado, que é a figura geométrica, né, que não é muito direcionada a essa situação na qual nós iremos trabalhar. Mas eu também vou me lembrar do quadrado, que é o nome específico do 2 na potenciação, tá? Eu acredito que vocês estão lembrados que na potência, o 2 ele recebe o nome especial e o 3 também recebe o nome especial, tá? O 2 recebe o nome de quadrado na potência e o 3 recebe o nome de cubo na potenciação. Então, geralmente, quando nós temos um valor elevado à segunda potência, né? Por exemplo, nós temos 5 elevado à segunda potência, nós nunca falamos 5 elevado à segunda potência. Nós dizemos como? 5 ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, 5 ao quadrado. É o mais usado. 5 ao quadrado. Então, quando eu falo 5 ao quadrado, eu estou querendo dizer que o 5 é a base e que o 2 que está em cima desse 5 é o meu expoente, né? Que recebe o nome de quadrado. Daí eu vou desenvolver essa potência, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer, gente, nada mais é que a matemática, ela é uma junção de muitas informações, né? Ela é interligada, melhor dizendo. A matemática, ela não é solta. Eu sempre falei isso para vocês. A matemática, ela não é solta, né? Tem gente que pensa que aprendeu multiplicação, mas que a multiplicação não tem nada a ver com divisão, muito pelo contrário.
É uma coisa puxando a outra. Se você multiplica, se você sabe multiplicar, você sabe dividir, porque um vai e o outro vem, tá? Então, quando eu falo de produtos notáveis, eu falo de multiplicações importantes, tá? Mas veja aonde eu cheguei, aonde eu estou entrando, ou melhor, aonde eu estou voltando para fazer com que você entenda da onde está surgindo então os produtos notáveis. Eu estou trabalhando com você, eu vim buscar aqui atrás o conceito de potência, tá? O que é uma potência? O que é potenciação? O que é potência? É quando a gente liga, digamos assim, o som e estronda tudo? Não. Dentro da matemática, potência é uma outra situação. E vocês sabem muito bem, né? Porque nós já trabalhamos, nós já conversamos a respeito disso em outras etapas, em outras aulas, enfim. Potência nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então, se você tem, como eu falei, o 5, que é a sua base, e você tem em cima desse 5 um valor numérico, no caso um 2, por exemplo, né? Esse 5 ele está elevado ao quadrado. Lembre-se que o 2 recebe um nome especial na potenciação de quadrado. Então, 5 ao quadrado significa dizer que você vai pegar esse 5 e você vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Olha o que eu falei. Você vai pegar o 5, multiplicar por ele mesmo 2 vezes. O que é um produto na matemática? É o resultado de uma multiplicação. O que é um produto notável? É uma multiplicação importante, é aquela que ocorre frequentemente, né? Então, nós temos aí alguns produtos notáveis. Como eu falei, quadrado da soma de 2 termos. Então, significa dizer que eu vou ter 2 termos, né? Eu posso ter A e B, eu posso ter B e C, eu posso ter C e D. Professora, por que a senhora está usando 2 termos algébricos? Porque esses termos algébricos, tá? Eles fazem parte dos produtos notáveis, tá? Então, quando o conceito fala há certos produtos que ocorrem com frequência no cálculo algébrico, então significa dizer que as letras elas têm que estar presentes, tá? Então, 2 termos. Então, o quadrado da soma de 2 termos. Então, logo vem a minha cabeça, logo vem a minha mente. Eu tenho 2 termos, o A mais o B são 2 termos somado, quadrado da soma, né, de 2 termos. Então, eu tenho esses 2 termos que somado estão elevado ao quadrado, tá? E aí eu vou desenvolver esse produto notável, ou seja, eu vou desenvolver essa potência, gente. Porque se você atentar para o que você tem aí no seu material, para o que eu mandei aí para o seu material, você tem aí como exemplo do quadrado da soma de 2 termos, você tem como exemplo um parêntese e você tem dentro desse parêntese A mais B, tá? O A é um termo, o B é outro termo. E o que você tem entre o A e o B? Um sinal de adição, tá? E o que você tem em cima do parêntese? Um expoente 2, que é chamado de quadrado na potência. Então, você tem aí o quadrado da soma, que está dentro do parênteses, existe um sinal de mais lá dentro, soma de 2 termos, ou seja, A mais B. Na realidade, meus queridos, vocês têm aí uma potência para desenvolver, né? Se você tem A mais B e essa sua base, no caso, esses seus 2 termos, A mais B, está elevado ao quadrado, então você tem uma potência. Só que você não tem uma potência de um termo apenas. Você tem uma potência de 2 termos. E tem uma soma entre esses termos.
Então, como você vai desenvolver essa situação? Você pode desenvolver essa situação de duas maneiras, tá? Você pode desenvolver essa situação pelo procedimento de potência, tá? E você pode desenvolver essa situação pelas regras, pelos conceitos de produtos notáveis, né? É uma regrinha que a gente precisa aprender, não é decorar. Não é decorar, porque quem decora esquece e quem aprende leva para a vida toda. Se você aprendeu, você aprendeu. Você não esquece nunca mais. Mas se você decorou, com 2, 3 dias você não lembra mais. Você corre o risco de não lembrar mais. Então, o que eu aconselho? A matemática não se decora, a matemática ela se aprende. Se entende. Quando você entende, é porque você aprende, né? Então, tem certas situações que alguns alunos eles querem decorar. Você até pode, mas o risco de você esquecer é bem maior do que o risco de você não esquecer caso você aprenda, tá? Então, o risco de você decorar, o risco de você esquecer, melhor dizendo, aquilo que você decorou, é muito maior do que o risco de você aprender, tá? Se você aprende, você não esquece. A probabilidade de você esquecer é mínima, porque você aprendeu. E aquilo que você aprendeu, você vai praticar, tá? Então, a probabilidade de você esquecer é mínima. Tá? Mas se você decora, aí a história muda. Tudo bem? Bom, eu tenho na potência, voltando, pegando aquele exemplo lá de trás, ainda há pouco, 5 elevado ao quadrado, né? O que eu faço quando eu tenho um valor e esse valor está elevado a uma certa potência? Eu vou desenvolver, eu vou multiplicar esse valor de acordo com o expoente que está em cima desse valor. Ou seja, se eu tenho 5 elevado ao quadrado, esse 5 ele vai se repetir 2 vezes, ou seja, eu vou ter 5 vezes 5, não é isso? Que é igual a 25. Existem alunos que pegam na potência, existem alunos que pegam a base, tá? E multiplica pelo expoente que está em cima. Você não pode fazer isso. Eu já falei isso para vocês, né? Quando nós estávamos em sala de aula, eu falava, sempre bati nessa tecla para vocês. Numa potenciação, você não pode, não deve pegar a base e multiplicar pelo expoente. O expoente indica para mim, para você e para qualquer outra pessoa que for trabalhar com a potência, que nós devemos multiplicar a base por ela mesma de acordo com o expoente que está em cima dela. Se é um 2, então a base se repete 2 vezes. Se for um 3, a base se repete 3 vezes. Se é um 4, a base se repete 4 vezes por ela mesma, e assim sucessivamente, tá? Mas muitos alunos não entendem. Pega a base e multiplica pelo expoente. Isso está errado, tá? Isso está completamente errado dentro de potência. Tudo bem? Ok. Daí, você pegou o 5, multiplicou por ele mesmo 2 vezes, deu o resultado que foi 25. Só que no produto notáveis, você tem o primeiro produto, que é o quadrado da soma de 2 termos, ou seja, você tem A mais B elevado ao quadrado. O que você fez com o 5 que estava elevado ao quadrado, você vai fazer com o A mais B, né? Então, quem é a sua base nesse caso aqui? Do A mais B, quem é a sua base? É o A mais B. Então, eles estão
elevado ao quadrado, ou seja, eles estão elevados à segunda potência. Significa dizer que você vai ter que repeti-lo eles quantas vezes? 2 vezes. Então, eles irão se multiplicar 2 vezes por ele mesmo. Então, você vai ter A mais B, né? Que multiplica A mais B. E aí, você vai desenvolver essa multiplicação. Ou seja, você vai resolver esse produto notável. Tudo que eu estou falando para você, está no seu material. Tem exemplos no seu material. Eu estou apenas explicando o que está no seu material, tá? E eu peço que quando vocês estiverem, né, a oportunidade de estar vendo esse vídeo da aula de hoje, da aula do dia 5/8, eu peço que vocês peguem o caderno de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham registrado o assunto que eu passei para vocês no caderno e vocês possam estar acompanhando no caderno a minha explicação. Porque aí certamente, queridos, certamente a compreensão será melhor do que você não ter registrado, do que você não ter copiado nada no seu caderno e você só me ouvir falar, tá? Então, você tem que ter o seu material em mão. Para isso eu enviei para você, para facilitar o seu aprendizado, o seu entendimento e receber, então, a minha explicação referente ao conteúdo, tá? Então, lá no seu material você tem A mais B elevado ao quadrado. Isso é o quadrado da soma de 2 termos. Eu já falei quadrado por quê? Porque existe o expoente 2. Esse 2 recebe o nome de quadrado na potência. Então, quadrado, né? Você tem um parêntese. Dentro desse parêntese você tem a soma de 2 termos. Ou seja, você tem o termo A e você tem o termo B. E você tem uma adição, você tem uma soma entre esses 2 valores, tá? Então, por isso o nome quadrado da soma de 2 termos, tá? Isso é uma potência, Então, você vai ter que desenvolver a potência para poder encontrar o quê? O resultado do produto. Porque o que é uma potência? É uma multiplicação de produtos iguais. Ou seja, é uma multiplicação de é uma multiplicação de fatores iguais. Então, se você tem A mais B elevado ao quadrado, significa dizer que você vai ter A mais B, que vai multiplicar A mais B. E aí você vai ter que multiplicar cada valor de acordo com a sua vez. Então, você vai pegar o A do primeiro parêntese e vai multiplicar com o A do segundo parêntese, tá? Então, quando você tem A e multiplica por A, ou seja, você não vai somar, não é A mais A, é A vezes o A, tá? Então, quando você tem uma multiplicação de fatores iguais, é aquilo que eu falei ainda há pouco, você tem uma potência, tá? Então, quando você tem A vezes o A, as suas bases são iguais, tá? Em cada uma dessas bases existe um expoente, só que você não vê esse expoente. Mas você sabe qual é esse expoente? Porque todo e qualquer valor que não tem expoente é porque o expoente vale 1. É isso? Lembra do que eu falei? Todo e qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, você tem A vezes o A. Significa dizer que A vezes A é A ao quadrado. Tá? Você tem um A que multiplica o outro A. Em cima de um A tem 1. Em cima do outro tem outro. Então, o que você faz? Multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a sua base e soma os seus expoentes. Lembra disso? É por isso que eu falo. A matemática não é solta. Então, olha só. Nós falamos de potência lá atrás, em etapas anteriores, tá? Nós falamos de potência no 6º ano, né? Nós falamos de potência no 7º ano, nós falamos de potência no 8º ano e hoje nós estamos falando de produtos notáveis, sendo que produtos notáveis é potência, só que com outro nome, né?
Porque o desenvolvimento de um produto notável é o mesmo desenvolvimento de uma potência, só que de uma outra forma. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com uma outra forma? Com uma outra roupagem, né? Porque aqui nós temos o quê? Nós temos álgebra, nós temos letras, tá? Mas o procedimento, ou seja, a resolução, né? A maneira na qual eu vou desenvolver, o método que eu vou utilizar é o método de uma potência, tá? Quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos. Isso é uma potência, tá? Sendo que a minha base não possui só um termo, como 5 elevado ao quadrado, por exemplo. A minha base é A mais B, que está elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que desenvolver a minha base quantas vezes? 2. A mais B que multiplica A mais B. Volto a repetir, volto a dizer. Então, você multiplica o A com o A e você vai multiplicar o A com o B. Lembrando que nós temos jogo de sinais, né? Lembra de jogos de sinais que nós aprendemos lá no 7º ano, né? Multiplicação de números inteiros. Então, aprendemos a fazer jogo de sinal, mais com mais é mais com menos é menos com menos é mais e menos com mais é menos. Por que nós estudamos lá atrás? Porque certamente ia servir agora. É o que eu falo, a matemática ela é acoplada, ela não é solta, tá? Então, uma coisa puxa a outra, para que no final a gente possa juntar, tá? Então, você tem A vezes A ao quadrado. Daí você vai pegar esse mesmo A do teu primeiro parênteses, você vai multiplicar com o B, tá? Então, você vai ter A vezes B. A vezes B é AB, tá? Aí você tem o A positivo e você tem o B positivo. Então, você vai ter que fazer jogo de sinal, mais com mais. Então, mais com mais é mais. Então, você vai ter AB. Ok, você já pegou o A e multiplicou com os dois termos do segundo parênteses, que no caso é o A e o B. Agora, você vai fazer a mesma coisa com o B do primeiro parêntese. Você vai pegar o B do primeiro parêntese, você vai multiplicar o A do segundo e o B do segundo parêntese. Tudo que eu estou falando para vocês está no exemplo de produtos notáveis que eu enviei. Se vocês pegarem o caderno de vocês, se vocês tiverem copiado, se vocês tiverem tido acesso ao material que eu enviei, vocês tiverem o cuidado de ter olhado com calma, de olharem com calma, que ainda dá tempo, vocês vão entender e vão ver exatamente que tudo que eu estou falando está lá, tá? Então, nós vamos pegar agora o B vezes o A. Se o A vezes o B é AB, então quanto seria B vezes o A? BA? Só que BA é o quê? É AB. Só que só trocou o quê? De posição quem? Os termos. Mas isso não quer dizer que não seja o mesmo termo, tá? Então, tanto faz eu ter A vezes B quanto B vezes A, sempre vai ser o quê? AB. AB. Então, B vezes o A é AB. O B é positivo e o A também é positivo. Então, mais com mais vai ser mais. Então, eu vou ter mais um AB, tá? Eu vou ter A ao quadrado mais o AB mais AB, como está no exemplo. E agora, por último, eu vou desenvolver, né? Eu vou multiplicar o B vezes o B. Então, B vezes o B, assim como A vezes o A foi A ao quadrado, B vezes o B vai ser o quê? B ao quadrado, né? E mais com mais vai ser mais. Então, eu vou ter mais B ao quadrado. Gente, eu tenho um polinômio, eu tenho 4 termos. Eu tenho como resultado, como produto, não é assim? O que é o produto notável? O que é o produto? É o resultado de uma multiplicação. Foi isso que eu falei para vocês anteriormente. A gente acabou de desenvolver uma multiplicação. Então, eu tenho como resposta o meu produto, tá? Então,
o produto de A mais B vezes A mais B é A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos semelhantes. Aqueles termos que forem possíveis serem juntados, que são os termos semelhantes, tá? São os termos semelhantes. Então, quem é semelhante a quem no resultado dessa multiplicação? Poxa, é só eu estar verificando. O A ao quadrado não tem nenhuma semelhança com nenhum outro termo. Então, eu vou repetir o A ao quadrado. Tá. Só que eu tenho AB e tenho outro AB. Esses são termos semelhantes. Então, AB mais AB, eu vou ter o quê? É como se eu tivesse 1 mais 1, tá? Então, AB mais AB. Eu vou ter o quê? 2AB. Então, eu vou ter A ao quadrado mais 2AB. Tá? E vou repetir o B ao quadrado porque ele não é semelhante com ninguém. Tudo bem? Então, a minha resposta final, referente a esse exemplo de quadrado da soma de dois termos, de A mais B elevado ao quadrado, o meu produto notável, o meu produto final é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Tá? Tudo que eu comentei, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou explicando para vocês, tem no material que eu enviei a vocês, tá? É só acompanhar. Eu estou só explicando, né, da melhor forma possível, mesmo porque, como eu falei para vocês lá atrás, infelizmente, no momento eu estou sem, tá, suporte para estar demonstrando, mas eu já estou providenciando aí, né, algo para que a gente possa estar demonstrando essas situações melhor para vocês. Mas como está no início, como nós estamos conceituando, o entendimento é mais acessível, tá? Então, gente, existe também uma outra, tá? Existe também uma outra forma de você desenvolver esse produto notável sem precisar calcular nada. Mas aí você tem que aprender, né? Você tem que memorizar. Né? Existe uma regra lá que diz que o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí você chega nesse resultado. Então, se você tem A mais B ao quadrado, né, quando você já tem a prática, quando você já entendeu, quando você já conseguiu digerir as regras, né, os conceitos, as definições, e você percebe que você pode sair pela regra, você não precisa fazer o cálculo. Por exemplo, mas já tenho uma certa prática, mas isso não quer dizer que você não possa ter. Eu não sou melhor do que você. Se eu conseguir, você também consegue? Ora, por que não? Todos nós podemos conseguir. Então, quando eu vejo A mais B elevado ao quadrado, né, eu sei que o resultado vai ser A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que quando eu tenho o quadrado da soma de dois termos, eu tenho o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu sei quem é o primeiro e sei quem é o segundo. O primeiro termo é o A e o segundo termo é o B. E se é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então eu vou ter 2 que multiplica A e que multiplica B. Então isso faz 2AB. Mais o quadrado do segundo, ou seja, quadrado do primeiro. Quem seria o primeiro? O A. Então eu vou ter A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o A vezes o B, então 2AB, mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o B, então o quadrado dele é B ao quadrado. Mas por que eu sei isso?
a primeira vez que eu vi, eu já fui logo identificando essa situação? Não, de forma alguma. Isso aí foi com estudos, isso foi com leitura, isso foi praticando, né? Estudando mesmo, que é o que você precisa fazer, né? Se você fizer isso, se você disponibiliza do seu dia, o dia ele tem 24 horas, se você tira 1 hora, se você tira 2 horas, 1h30, se você tira 45 minutos para você fazer uma revisão, para você estudar aquilo que você está tendo uma certa dificuldade, é obviamente, queridos, tá? Que você vai conseguir assimilar bem melhor. Agora, se você não estuda, né? Se você só acompanha naquele momento ali que o professor está falando, se você faz as suas atividades, mas faz porque você precisa fazer para adquirir alguma pontuação, alguma coisa parecida, mas se você não se empenha, se você não busca, né, se você não tem curiosidade em ir um pouco mais atrás de algumas informações, de ir um pouco mais além, aí certamente, né, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas isso não quer dizer que você não é capaz. Todos nós somos capazes. Nós somos seres dotados de inteligência. Nós pensamos, nós raciocinamos, né? Nós sabemos distinguir o que é certo e o que é errado. Nós somos seres dotados de inteligência. Papai do céu nos fez assim. E assim vamos ser até morrer. Tá? Então, o que eu peço? Que vocês possam estar sempre que puder, fazendo seus estudos, dando uma olhadinha no material de vocês, exercitando, para que vocês possam ter um ótimo desempenho em todas as disciplinas, não é só em matemática, mas em todas elas, né? O conhecimento ele nunca é demais. Então, gente, a nossa aula de hoje foi referente ao quadrado da soma de 2 termos, tá? Então vocês podem pegar esse material, vocês podem estar dando uma olhada, vocês podem estar vendo aí passo a passo de como nós fizemos, acompanhando a minha explicação, que eu acredito que vocês irão entender, né? Eu não sei 100%, mas eu acredito que 70%, 80% a gente consegue. Mesmo porque eu sei que uma aula presencial, ela é totalmente diferente de uma aula virtual. Mas é o que temos por enquanto. E nós vamos chegar lá se Deus quiser. Tá ok? Então, desde já eu agradeço aí a atenção de vocês, né? Tenham aí ótimos estudos e a gente se encontra na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.